Olá, bem-vindos a mais um Guitarrices. Hoje estamos com o Ricardo Silva, pessoa que me é muito querida, até porque aprendemos este instrumento juntos a certa altura das nossas vidas. Fizemos uma licenciatura em guitarra portuguesa com o mestre Custódio Castelo, em Castelo Branco, e desde então que mantemos esta relação de amizade e que agora também está um bocadinho mais profissional. Não é? Ricardo, este programa começa sempre com uma apresentação pessoal, por isso gostava que dissesses qual a tua naturalidade, idade, nome, profissão e depois queremos saber como é que este instrumento vem parar às mãos. Muito bem. O meu nome é, tal como tu, é Ricardo, mas eu sou o Ricardo Silva e tenho 30 anos, também sou da tua idade, com uma diferença de 2 ou 3 dias, não é? Sou natural de Pombal e toco guitarra portuguesa desde pequeno, pronto, por influência do meu pai, que foi o meu primeiro grande mestre, que tocava guitarra. E eu ali com os meus 6, 7 anos, pronto, tive o primeiro contacto direto, digamos assim, com a guitarra nas mãos. Tive o primeiro contacto com o instrumento e aos poucos fui aprendendo com o meu pai em casa. O fado e a guitarra portuguesa sempre foram uma constante nas nossas vidas. E pronto, e tu também, já agora, eu sei que tu também começaste por cantar fado, se calhar um bocado mais na brincadeira. Sim, não era tão... Nunca levei a... Mas sempre te assumiste mais como guitarrista, sim, não é? sempre. Ali a partir de uma certa altura da minha vida em que eu assumi mesmo que queria era tocar guitarra, ainda que cantasse alguns fados, mas sempre considerei que fosse mais uma vertente mais a brincar até. Mais descontraída. Sim, mais descontraída. E depois foi isso. Com talvez 14 anos, quando eu tenha sido a primeira grande uma noite de fados que eu tenha feito com o meu pai e com o meu irmão. O meu irmão toca guitarra clássica. E aos poucos, pronto, isto tudo foi evoluindo. E Precisamente. Já agora, o Ricardo Silva é efetivamente um dos poucos guitarristas que eu conheço que tem as duas escolas, que tem a escola de Lisboa, que tem a de Coimbra. Neste momento está também num campo um bocado mais erudito e acaba de lançar um disco que eu vos convido a ouvir, Contado à Guitarra, não é? Sim. E gostava também que nos explicasses como é que a guitarra de Coimbra depois mais tarde surge na tua vida e como é que foste estudar esse instrumento, essa linguagem. Sim, olha, para já acima de tudo, pronto, considero toco guitarra portuguesa, mas há ali um certo momento em que eu não distingo bem se é guitarra de Coimbra ou guitarra de Lisboa, ainda que a maior parte dos trabalhos que eu faço estejam direcionados para a guitarra de Lisboa. E foi mesmo desde pequeno que eu comecei a acompanhar fado com o meu pai e com o meu irmão, na sua maioria, de facto, a acompanhar fado de Lisboa. O fado de Coimbra tinha eu também cerca dos meus 14 anos, ainda adolescente, comecei a dirigir-me a Coimbra, a ter aulas semanais e passei por vários professores, vários mestres. Quais foram já agora? O primeiro de todos foi o Ricardo Dias. Certo. Na altura várias vezes mencionado já. Sim, do Quinteto de Coimbra. Foi o meu primeiro professor e que me deu assim as primeiras luzes e que me ensinou, portanto, a técnica da guitarra de Coimbra. Depois passei também pelo Bruno Costa, já entrevistado, do Cordis, o Fernando Marques, também o professor Jorge Gomes, ainda tive algumas aulas com ele. Passaste quase pela nata de sim, Coimbra, sim. Todos eles, eu sempre considerei que era muito importante nós termos várias visões sobre o mesmo instrumento, ou sobre a música, várias opiniões, várias formas de aprender e de ensinar e de abordar o instrumento, porque eu acho que isso só nos vai enriquecer. Exato, o facto de teres passado por vários professores, embora seja a mesma linguagem e repertório, tu acabas sempre por retirar um bocadinho de cada um, não é? Sem dúvida mesmo. Falando de interpretação de cada professor, tu acabas sempre, enquanto aluno, acabas sempre por ficar falta-me só, não é? Depois 2 anos mais tarde, eu tinha 16 anos quando entrei para o conservatório e comecei, pronto, fiz do conservatório em Coimbra com o professor José Paulo, que tu também conheces bem, e que me abriu horizontes para uma guitarra até mais erudita, também para esse repertório mais erudito, fazer novas experiências. Na escola do Paredes, da família Paredes, não é? Exatamente, por aí, também, claro. sim. Que é a grande referência, a nossa grande referência. É a nossa grande referência, sem dúvida alguma. A família Paredes, grandes revolucionários da guitarra de Coimbra. Não esquecendo que ao longo deste percurso que eu fiz, paralelo,
às noites de fados. Tu nunca deixaste o fado de Lisboa? Não, ia sempre tocando com o meu pai e com o meu irmão. Aos poucos iam aparecendo trabalhos e aos fins de semana nós tocávamos. Fomos crescendo juntos, precisamente. Basicamente. Ok, e isso depois vai ter à época em que nós nos conhecemos em Castelo Branco? Também, precisamente. Ainda um pouco antes disso, quando lá está, 17, 18 anos, quando eu tinha 18 anos, antes de ingressar na faculdade, aí é que eu decidi mesmo que era isto que eu queria seguir, que era guitarra portuguesa, que era música. Até porque tu tiraste um curso de música antes desse curso de Castelo Branco, fiz o curso de professor de Educação Musical em Coimbra, na Escola Superior de Educação de Coimbra, e depois tive conhecimento, ainda a meio deste primeiro curso, tive conhecimento da abertura dessa licenciatura em guitarra portuguesa em Castelo Branco, com o professor Custódio Castelo. Pronto. E logo aí fiquei um bocadinho com o pulgar atrás da orelha e fiquei mesmo com o desejo de entrar no curso e evoluir mais no instrumento, aprender mais, até porque eu já era um grande fã do Custódio Castelo e da sua forma de tocar. Diz-me uma coisa, isto por mera curiosidade, por acaso nunca te perguntei isto, é uma curiosidade que eu tenho. Nós explorámos sempre a vertente de Lisboa e a parte mais erudita, mas sempre tocámos com a afinação de Lisboa. Sentiste de alguma forma que o estudo com o mestre Custódio te aperfeiçoou também a técnica com a guitarra de Coimbra e com a própria linguagem? Sim, sem dúvida alguma. Porque o Custódio, eu costumo dizer que ele é o ponto de viragem na minha forma de tocar, ou onde eu me encontrei, digamos assim, foi quando efetivamente fui estudar com o Custódio. Tudo mudou, não é? Sim. Atenção, não desfazendo, obviamente, daquilo que já vinha de trás. Não é? Começando pelo meu pai, por todos os mestres, todos eles são um contributo para nós depois crescermos como guitarristas, como músicos. O Custódio, de facto, abriu mesmo muito os horizontes e a aprender a abordar um instrumento de uma outra forma que até então ainda não tinha... Quase espiritual, não é? Muitas vezes. Sim, podemos dizer isso. Quase de uma forma até espiritual, sim. Claro. Ricardo, nós podíamos agora falar aqui de um monte de coisas a respeito disto, mas também para a entrevista não ficar demasiado longa. Fala-nos, em primeiro lugar, das unhas que tu utilizas, que já é da praxe. Que material é que tu utilizas? Forma, vamos falar um bocadinho. Olha, eu neste momento estou a usar um material assim amarelo, que são umas unhas que vêm de umas folhas A4 de plástico. É o que eu uso também. Sim, isto basicamente agora nós andamos sempre ao encontro daquilo que nos é mais perfeita, não é? Confortável, não é? Eu costumo dizer que não há uma unha perfeita. Este material é material de palhetas de guitarra elétrica. E depois, consoante a sua espessura e a sua textura, a sua forma de atuar na corda, é aquilo que nos vai satisfazer. Mas isso digo eu agora nesta fase da minha vida. Se calhar daqui a 1 ano ou 2 já estou a usar outro material que é o melhor. Nós estamos sempre à procura. E lá está. E esta parte até foi também muito por culpa, entre aspas, do nosso mestre, do Custódio, que também nos abriu horizontes em relação a isso. E sempre nos obrigou a experimentar várias coisas. Sim, claro. E relativamente à tua guitarra, o que é que tu utilizas? Esta guitarra é uma guitarra do Oscar Cardoso, que também conheces também, com o formato de Lisboa. E esta tem aqui uma construção especial, uma construção diferente, porque é uma daquelas guitarras que o Oscar faz sem fundo, mas esta tem aqui um tampo a meio, como eles chamam, um espelho refletor, que acaba por dar também algum grave, não é ausência total, não é? Se nós tirarmos o fundo, como sabes, a guitarra não fica com tanto grave, atua mais sobre os harmónicos. Pronto, mas aos poucos aprendemos também a jogar com isto. Esta é de 2011 e é a guitarra que eu toco desde então, sempre. Sim. E a tua guitarra tem pick-up? Esta tem pick-up, sim. O que é que utilizas? Este é um Carlos Juan. Pronto, e também agora instalado... Ativo? Sim, ativo, sim. E pus um microfone, também um DPA lá dentro. E agora tem sido... No entanto, ao vivo tocas sempre com a captação digital e com o microfone? Depende dos sítios. Se forem sítios mais fechados, eu até prefiro somente sons de microfone. Claro. Pronto. Ou este que aqui está, ou mesmo micros a captar por fora. Pronto. Desde que tenham boa qualidade, eu prefiro sempre o som do instrumento
tal como ele é. O pick-up é uma mais-valia, se calhar às vezes em palcos maiores, não é? E conseguem atingir volume de som mais... Mas como tu próprio dizes, o som da madeirinha... É o som da madeira, isso não há dúvida. Deixa-me só falar-te então, que não a tenho aqui agora, mas a guitarra de Coimbra que eu utilizo é do Gilberto Graça, do mestre Gilberto Graça, que é de uma guitarra de 2007, e é uma guitarra também que eu uso quando toco fado de Coimbra ou outro repertório que não é o fado de Coimbra, peças também instrumentais.